Eu ia pregar uma outra mensagem, mas confesso para vocês que nessa penúltima madrugada, a minha filha mais nova resolveu acordar um pouquinho mais cedo e o pai foi tentar resolver e acabei dormindo lá com ela mesmo pelo cansaço. E dormindo tive um sonho e uma visão. Meu irmão, quando o Batista começa a ter sonho, Deus quer fazer alguma coisa. E nessa visão e nesse sonho eu via essa igreja lotada e Deus me trazia a lembrança do texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é o texto de base dessa mensagem de hoje, dizendo que na nossa cidade, esse texto vai ser pregado em várias igrejas ao mesmo tempo. Não tem nada combinado, tá, gente? Era a visão que Deus tinha me dado. E que Deus queria fazer uma revolução na cidade de Curitiba em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra, meu irmão? Porque Deus quer fazer algo novo no nosso meio, inédito. E eu creio que, através desse texto, o meu entendimento era uma revolução das ovelhas de Jesus, que é um tema dessa mensagem, que já veio do sonho direto lá para você e aqui, então, né? Com relação a um novo tempo na nossa cidade. E é interessante porque, através do versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus deu inclusive a estratégia de como é que Deus, desde os tempos antigos, como também nos nossos dias, sara uma terra, sara uma vida, sara uma família, sara uma região. Eu creio num Deus que sara lugares, eu creio num Deus que pode curar sim e transformar a tua vida, a vida da tua família, porque eu já vi isso acontecer na minha família e na família de tanta gente que está aqui hoje, de famílias que eram tão complicadas, mas que foram transformadas completamente pelo poder do Senhor. Quando eu falo de famílias, eu falo de uma família nuclear, por exemplo, que mora na mesma casa, mas com seus parentes próximos também, de uma transformação tão grande espiritual, que aquilo é inquestionável da visitação do poder do alto. E nós oramos e clamamos, e eu creio que nós vamos ver coisas parecidas com isso também na cidade de Curitiba. Eu queria que você acompanhasse comigo esse tempo, essa mensagem, mas que você... Hoje eu vim aqui desafiar você a fazer parte junto comigo de uma nova revolução das ovelhas de Jesus. Nós vamos fazer uma revolução nessa cidade através dessa igreja, de muitas outras igrejas, através da oração. Porque o povo de Deus não existe outra maneira de vencer as batalhas que não seja através da nossa vida de oração. E esse texto vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e me buscar, e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que a palavra de Deus é viva, eficaz e vai falar aos nossos corações hoje em nome de Jesus. Eu queria apresentar para você hoje, nessa noite, quais são as etapas de uma revolução que nós podemos sim viver através da palavra de Deus na nossa vida, mas também na nossa cidade e no nosso país. E é interessante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê várias revoluções que aconteceram. Por exemplo, quando Moisés começa uma grande revolução que vai libertar os escravos no tempo do Egito, sem precisar pegar em armas, apenas através do poder de Deus. Ou então, quando você olha, por exemplo, no livro de Esdras, e Esdras está agora, ele encontra o livro que havia sido perdido, a palavra de Deus. Eles começam a ler a Bíblia, e aquele tempo da leitura da palavra começa a ter um constrangimento das pessoas, e elas são transformadas através da palavra de Deus. E são tantos os relatos que a palavra de Deus nos apresenta, o momento em que o Senhor começa a tratar as revoluções que Ele queria trazer através do povo de Deus. Mas isso não acontece apenas no tempo bíblico, isso acontece também através da história da humanidade. Por exemplo, a Revolução das Velas, pouco antes da queda do Muro de Berlim, em 1989, quando as pessoas, os cristãos, pegavam algumas velas e começaram a fazer passeatas de oração para que Deus sarasse a terra naquela época. Ou então, por exemplo, entre a década de 50 e 60, quando Martin Luther King, com diversas outras igrejas, começa uma grande revolução pacífica, não violenta, para fazer com que os direitos daqueles que estavam sendo segregados afro-americanos fossem ouvidos. E eles conseguem gerar uma transformação na terra, e Deus sara a terra, Deus sara lugares.
E eu quero olhar com você hoje para esse texto. Você pode acompanhar comigo no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu quero ver esse texto junto com você hoje aqui. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Estamos aqui hoje abertos para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer revelar de maneira singular para cada um de nós. Deus, cremos que a Tua palavra é viva, eficaz e pode tocar os nossos corações. Por isso nos damos agora liberdade ao Senhor para falar individualmente, de maneira específica, aos nossos corações, Senhor. Por favor, Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hoje eu vim aqui te ensinar a fazer uma revolução das ovelhas de Jesus. E eu quero mostrar para você na palavra de Deus, através desse versículo, quais são as etapas de uma grande revolução das ovelhas de Cristo. A primeira etapa dessa revolução que o Senhor quer fazer na nossa cidade, na minha e na sua vida, é a revolução que primeiro acontece, que é a identidade e a cosmovisão. O versículo 14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É muito interessante porque a primeira etapa dessa revolução das ovelhas de Jesus é extremamente profunda logo no início do versículo. Porque ela vai trazer o conceito de povo. Será que você se identifica como povo de Deus? Deixa eu situar para você um pouco mais o contexto aqui desse texto. Salomão havia recém-inaugurado o templo do Senhor, que Davi queria ter feito, seu pai, mas não havia conseguido porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Salomão entende as orientações do alto, constrói da melhor maneira possível o templo do Senhor. Eles inauguram o templo, Salomão começa a inauguração e uma oração, fogo desce do céu, queima os sacrifícios, eles fazem mais sacrifícios, adorando ao Senhor para a inauguração do templo. A glória do Senhor vem sobre o templo, enche aquele lugar, enche completamente aquele ambiente. Passam-se mais alguns dias das festividades que eles estavam fazendo, até que Salomão tem um tempo de oração. E quando ele ora, ele se encontra com o Senhor. A palavra de Deus fala que o Senhor visita o próprio rei Salomão, e ele vai dizer: olha, eu me agradei do que vocês fizeram, a minha presença vai estar sempre naquele templo, e eu vou ouvir as orações de vocês, todas as vezes que vocês orarem, olhando para aquele local. Mas, se algum dia, versículo 12 e 13, houver peste, houverem coisas complicadas, que vocês não sabem lidar, que foge do seu controle, o que quase não acontece nos nossos dias. Se vocês, quando isso acontecer, o meu povo, ou se o meu povo. E sabe, isso é interessante porque o conceito de povo, ele tem a ver com um grupo de pessoas que têm a mesma cultura, a mesma história, a mesma religião e muitas vezes falam inclusive o mesmo idioma. Mas quando falamos com o conceito de povo, nós falamos também que o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, escuta a voz do seu Senhor, como um rebanho de ovelhas, escuta a voz do pastor. E você já viu essa cena acontecendo, se você é mais da fazenda, de repente aí também, quando as ovelhas escutam a voz do pastor, elas param tudo e seguem o pastor. E qualquer outra pessoa que fala, elas não estão nem aí. Mas essa é uma grande questão, porque muitas vezes nós não somos povos de Deus, porque não temos ouvidos aguçados para ouvir a voz do nosso pastor supremo, que é o próprio Jesus.
Se o meu povo. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai falar que nós somos nação santa. E é interessante no conceito de nação, porque quando nós falamos sobre isso, ele fala sobre uma certa localidade, o que no caso do cristianismo nós não temos. O que vai nos aproximar, nos assemelhar, no contexto que Pedro estava dizendo, porque afinal de contas, como é que você identifica alguém que é um cristão? Ah, porque eles se vestem igual, eles... Não. A cultura do que Pedro está dizendo com relação à nação, num grupo que tem a mesma cultura, é uma cultura de santidade. Isso gera identidade. Por quê? Nesse conceito, o povo de Deus tem a mesma cultura de santidade. Nação santa. Isso traz unidade do povo de Deus. E é interessante porque nesse mesmo conceito, nós somos povo de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quando o texto vai falar me chama pelo meu nome, é interessante porque o conceito que a gente pode entender nesse texto é um conceito de cosmovisão. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, existe um choque de cosmovisões na nossa vida, porque nós estamos entrando em choque com o nosso senso comum, com aquilo que nós já aprendemos, com aquilo que nós antes aceitávamos como verdade. E a palavra de Deus vai dizer em João 8, versículo 38, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, inclusive daquilo que você tinha com verdade antes. Só que, muitas vezes, nós não somos o povo de Deus, porque nós não temos a mesma identidade, e nem mesmo adotamos a mesma cosmovisão. E a gente está tentando colocar e encaixar as nossas cosmovisões de mundo na cosmovisão cristã, e, meu irmão, ela não vai encaixar. E enquanto você tenta encaixar e forçar cosmovisões que são contrárias ao que o cristianismo tem realmente, que a palavra de Deus revela que você é, e não o que os outros dizem que você é, ou o que você acha que você é de verdade, você não vai conseguir entender e ouvir aguçadamente a voz do pastor. Por isso, quando o Senhor falar, se o meu povo, alguns vão olhar e vão escutar, mas muitos que estão tentando ainda encaixar as cosmovisões de mundo não vão conseguir. Por quê? Fica difícil de ouvir. Sabe por quê? São tantas as outras vozes que se colocam à frente da voz do Senhor, que a voz do Senhor fica ofuscada. Eu lembro de um professor na faculdade, muito querido, que se tornou um grande amigo meu depois da faculdade, mas ele era um professor que ele já disse na primeira aula que a gente teve com ele, que ele era de uma cosmovisão marxista. E ele não tinha conversa com relação a mudar alguma coisa disso. E todas as aulas, mesmo quando não se tratava disso, ele dava um jeito na faculdade de falar sobre isso. Porque aquilo estava emanando do coração, era aquilo que ele acreditava de verdade. E naquela faculdade de Relações Internacionais, aquele era um dos temas que a gente trabalhava bastante, em meio aos estudos da história ainda da humanidade. Mas eu lembro que em uma das aulas, depois de alguns períodos com aquele professor, ele chegou um dia para pedir perdão. Falei, gente, queria pedir perdão para vocês, porque não tudo, mas muitas das coisas que eu ensinei aqui, eu hoje não acredito mais. Eu falei, eita, o que aconteceu com o professor? Só pode ter se convertido. E se converteu. A filha dele começou a vir aqui na igreja, participou de um acampamento do Ministério Infantil, se converteu. Os pais vieram no final do acampamento para a igreja participar de um último culto para os pais verem o que tinha acontecido, assistirem os vídeos, e o homem se converteu naquele culto. Começou a devorar cada vez mais a palavra de Deus e entender coisas que antes não entendia. Ele dizia assim, eu ainda não sei como encaixar muito bem as coisas, mas tem muitas coisas que eu dizia que agora eu não consigo mais colocar como verdade absoluta. E veio para a igreja batista. Mas leu tanto que agora virou pentecostal, foi para outra também já. O marxista, gente. Olha as coisas que Deus faz. E sabe, enquanto você continuar tentando encaixar demais, não tem como encaixar. E sabe, uma das questões com relação ao cristianismo é que como cristãos a gente entende que nós somos quem a Bíblia fala que nós somos. Não quem eu quero ser, não quem os outros dizem que eu tenho que ser, ou esperam que eu seja.
E isso muda completamente a nossa visão de mundo. Eu acho interessante, um pastor asiático, Edmund Chan, tem um trabalho lindo nas Filipinas com a parte de discipulado. Ele vai dizer que aquilo que a gente coloca no coração ou nos corrompe ou nos consagra. O que você está deixando entrar no teu coração que talvez está te corrompendo cada vez mais, te afastando mais do Evangelho, ou está consagrando cada vez mais, te aproximando mais de Jesus? Einstein também vai dizer, depois de tanto estudar, de tanto buscar, que não existe nada maior do que o próprio Deus. Por quê? Eu acho tão interessante que, em meio aos choques de cosmovisões de mundo, muitos filósofos antigos que estudaram tanto, não aprenderam coisas simples, que era ter uma família equilibrada e regrada. E às vezes nós lemos autores que nas áreas das suas especialidades são os grandes autores, hoje renomados, muitos já até falecidos, mas a vida dessas pessoas era uma porcaria. É ou não é verdade? E aí eu vejo o Evangelho simples, que exalta pessoas que se humilham e que promove aqueles que não estão querendo ser promovidos, mas têm uma vida equilibrada em todas as áreas da vida. O que adianta falar de paternidade e ser um pai ruim? A Bíblia tem uma palavra para descrever esse tipo de pessoa: hipócrita. Está me entendendo? Agora, a segunda etapa que esse texto nos revela, ela é muito interessante porque ela vai começar a trabalhar agora algo que é tremendo no reino espiritual: arrependimento e oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, abandonar os seus maus caminhos, orar e me buscar. E é tão interessante a maneira como esse texto vai trazer para nós, porque uma das coisas mais difíceis para nós é a gente se humilhar, a gente se expor. E é interessante porque a palavra de Deus vai descrever, não só nesse texto, mas em outros textos também, o momento em que um grupo de pessoas entende uma direção do alto e começa a se humilhar, ou se arrepender e pedir perdão pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados da nação, pelos pecados do coletivo, que muitas vezes nem tem a ver com eles. Tanto que aqui nesse texto de 2 Crônicas, nos capítulos seguintes, Salomão começa a pedir perdão por pecados que ele acreditava que o povo iria cometer no futuro. Ou Neemias, ainda quando começa a leitura do livro da lei, e ele começa a pedir perdão pelos pecados da nação, pelos pecados do povo, pelos antepassados, por aquilo que eles haviam feito e havia afastado o seu povo dos caminhos do Senhor. O arrependimento é uma chave poderosa no reino espiritual. Ela desperta um grande avivamento, ou ela desperta um grande afastamento. Porque pelo nosso orgulho, a gente não quer se humilhar, não quer pedir perdão nem pelo que nós fizemos, quanto mais pelo que a gente não fez. E sabe, hoje eu vim aqui te pedir perdão, porque eu sei que a história da igreja é uma história marcada de muitas coisas erradas. Mas eu sou a igreja, você também é a igreja. A nossa história conjunta está marcada com coisas muito complicadas no passado. Isso com relação aos tempos antigos. Mas eu quero pedir perdão não só pelos tempos antigos, por atrocidades que homens e mulheres fizeram em nome do Evangelho, mas Jesus não aprovava essas coisas. Eu quero pedir perdão para você, porque talvez você que está aqui hoje, presencialmente nos assistindo, talvez já tenha sofrido em alguma igreja, talvez nessa igreja, talvez através da minha vida ou da vida de um outro pastor dessa igreja, de outra denominação. Eu quero assumir a responsabilidade da igreja de Cristo, porque nós somos a igreja. Talvez você foi esquecido, maltratado, abusado. Talvez você sofreu calúnias. Talvez tenham te afastado de coisas que você nem entendeu por quê.
Eu quero pedir perdão para você hoje em nome de Jesus. Eu não sei se talvez as pessoas que fizeram isso na tua vida estão até mesmo vivas. Independente disso, eu quero pedir perdão para você, porque eu não quero com que nada venha impedir você de ver coisas ainda maiores do Senhor. E eu sei que a falta de perdão é uma das maiores barreiras para viver um grande avivamento do reino de Deus. Se algum dia a igreja com I maiúsculo te causou algum mal, por favor, nos perdoe. Me perdoe. Eu jamais quero que alguém venha se afastar dos caminhos do Senhor por causa da igreja. A igreja é a noiva de Cristo imaculada. Mas muitos, infelizmente, por tantas outras razões, mancharam a noiva de Cristo. Mas nós somos a noiva de Cristo. E por isso, nos perdoe. Porque talvez te causamos tanto sofrimento e você se afastou. Porque talvez por causa da nossa imaturidade não soubemos lidar com coisas difíceis e você se perdeu. Mas eu quero dizer para você hoje que o perdão ele é restaurador e eu quero dizer que Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida e na minha vida em nome de Jesus. O que nós fazemos é exatamente o que Jesus fez. Ele se esvazia da sua glória, se coloca em forma humana, aquele que tinha todo o poder, aquele que podia descer da cruz, aquele que quando está no Getsêmani orando vai dizer para o Senhor, para o seu Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E sabe, é muito interessante porque muitas vezes na nossa caminhada a gente quer fazer a nossa própria vontade, os nossos próprios sonhos, mas nem mesmo o próprio Cristo veio à terra para cumprir aquilo que ele queria. A fome e a sede dele era fazer a vontade do seu Pai. E ele vem para a terra para fazer exatamente isso. E quando ele tem todo o poder, ele que podia descer da cruz e podia resolver qualquer situação, ele resolve cumprir cabalmente aquilo que havia sido proposto, o plano que Deus tinha para a vida dele. E a figura que o Senhor escolhe para se descrever desde os tempos antigos, em meio aos profetas, era um cordeiro que foi morto e sacrificado como um sacrifício no meio do teu lugar, porque somente o sangue do próprio Deus podia redimir os pecados do povo de Deus. E é interessante porque o Senhor escolhe um animal fraco, mas que tinha todo o poder dentro dele. E escolhe não usar esse poder. E assim como o próprio Cristo, o que nós entendemos é que nós precisamos nos tornar o povo de Deus. E eu queria apresentar para você hoje aqui, de uma maneira um pouquinho mais fácil, a sua própria identidade. E sabe, a nossa identidade é essa aqui, ó. Está vendo? Assim como o nosso Senhor se esvaziou da sua glória, nós somos ovelhas do Senhor. Meu irmão, ovelha é um animal forte? Nem na coletividade é forte, gente. Porque ela não tem força. E sabe, é muito interessante porque o que o Senhor nos ensina com relação à humilhação e arrependimento é que nós devemos, assim como Ele fez, nos esvaziar da nossa glória ou daquilo que nós achamos que temos que nos destaca. Porque no final das contas entendemos que dependemos dele ou do nosso Supremo Pastor para tudo. E essa é uma lição poderosa. Mas o que a gente precisa lembrar é que, em meio a coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, uma ovelha não sabe lutar a batalha. Ou sabe? Quando chega um lobo, o que a ovelha faz, meu irmão? Foge. O lobo é mais rápido. Mas tem muita ovelha do Senhor por aí que está achando que pode lutar contra o lobo. E está se arrebentando por aí afora e não está discernindo o mundo espiritual. Sabe como é que a ovelha luta contra o lobo? Volta para o texto, meu irmão. Se humilhar, já virei ovelha. Depois de se humilhar, faz o quê? Ora, clama, chama. Quem que a ovelha chama, meu irmão? O pastor. Quando o pastor chega, não tem lobo que aguenta. Eu trouxe para você até o pastor hoje, para você ver.
Olha lá. Viu só? Quando o pastor chega, meu irmão, não tem lobo que aguenta. Às vezes a ovelha sozinha, mas dentro dela tem um leão. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Deus tem coisas tremendas para fazer através da cidade de Curitiba, e Ele quer usar a minha vida e a tua vida para abençoar o nosso país, em nome de Jesus. E por isso nós começamos um grande movimento nessa cidade, chamado Ora Curitiba. Eu quero desafiar você a participar conosco desse movimento, crendo que o Senhor vai sarar a nossa terra. Nós vamos, no dia 28 de julho, nos encontrar na frente do Palácio do Governo, com mais de 100 mil pessoas, o povo de Deus, ouvindo o chamado de Deus, do pastor chamando, para fazer o quê? Para orar, meu irmão. Vai ser jejum e oração. Não tem nem palco, não tem banda, não tem personalidade, não tem nada. Tem o quê? Oração, meu irmão. Amém? Sabe o que não tem também? Não tem político, meu irmão. Não tem dinheiro público. O dinheiro público tem que ser usado para outras coisas, não para evento. Nós vamos juntar o povo de Deus dessa cidade em nome de Jesus. Entre as igrejas evangélicas, vamos começar a orar e clamar, e Deus vai sarar a tua casa, a nossa família, Deus vai sarar essa cidade, Deus vai sarar o nosso país em nome de Jesus. Mas as revoluções das ovelhas de Cristo somente acontecem de uma única maneira, porque a única maneira que a ovelha pode lutar é de joelho. E todas as vezes em que nós não lutamos de joelhos e tentamos usar as estratégias desse mundo e as armas desse mundo, nós já perdemos a batalha antes mesmo de começar uma nova revolução. E sabe, o exemplo de Jesus é assumir o seu e o meu lugar e se humilhar por algo que Ele não fez. Porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Afinal de contas, no reino de Deus, se você um dia realizar algo no reino de Deus, tudo será pela graça dEle. Se você se promover, Ele vai te rebaixar. Agora, se você se humilhar e apontar para Deus, Ele vai te promover em nome de Jesus. Sabe, irmão, como é que a sua vida vai mudar? Arrependimento e oração. Sabe como é que a sua família vai mudar? Arrependimento e oração. Sabe, meu irmão, como é que a nossa cidade, o nosso país vai mudar? Arrependimento e oração. E o povo de Deus continua vencendo as batalhas de joelho, no secreto, no quarto de guerra. A última etapa que eu quero ver com você dessa nossa grande revolução das ovelhas de Jesus é a parte do meio e final desse versículo 14, uma mudança radical. A parte do texto que vai dizer: me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Quando o povo de Deus se converte dos seus maus caminhos, entende que a direção que estava tomando era errada, que aquilo que você fazia não condiz com os valores da palavra de Deus, Deus direciona a sua atenção para o seu povo. Olha que coisa linda. Agora, isso quando fala de uma pessoa. Agora imagina quando a igreja, a coletividade, o grupo de ovelhas tem a mesma atitude de se humilhar, se converter das coisas erradas, se arrepender e pedir perdão pelos pecados, tanto pessoais como do próprio grupo. Aquilo traz a atenção de Deus para o povo. Olha que coisa linda. Agora, a mudança radical, ela tem a ver com algo pessoal, porque a mudança radical começa no indivíduo e não no coletivo. Você já imaginou se hoje você voltasse para casa e, por um acaso, algo que talvez você não faça tantas vezes assim, chegasse em casa e a primeira coisa que você faz, chega em casa, é abraçar todo mundo na tua casa, dizer que ama todo mundo, começar a lavar a louça? Fala, Deus, tem gente precisando dessa benção chegar aí, né? Você lembrou que a louça está cheia em casa, aquela pilha, né, meu irmão? Está te esperando, não se preocupe. E começa a limpar a casa, revolucionar aquele lugar. O pessoal vai lá: ué, o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com essa mulher? Está doente? Está com algum problema? Não é possível. Já pensou se você começa a chegar num ambiente e a tua linguagem começa a mudar? Porque afinal de contas, quando nós nos tornamos povo de Deus, o nosso vocabulário muda. Meu irmão, crente fala palavrão, meu irmão? Não.
Crente dá glória a Deus. Vaso, atalaia, rajada santa. Isso é vocabulário de crente, meu irmão. Aleluia. É ou não é? Até o nome de empresa de crente muda, meu irmão. Padaria de crente é o quê? Maná, Ebenezer, Shekinah. É ou não é? Muda completamente a nosso jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de tratar as pessoas. E aí você começa a tratar as pessoas diferente, porque na verdade você não vê a pessoa como alguém que é uma competição ou coisa do tipo. Sabe por que muda principalmente? A mudança é radical, porque quando eu olho para uma pessoa que está perto de mim, não importa se é de um outro país ou não, é meu irmão. E aí o curitibano que não conversa no elevador começa a conversar. O curitibano que não gosta de abraço começa a abraçar. É só Jesus um negócio desse, gente. É ou não é verdade? E as coisas vão sendo transformadas. E Deus olha para aquilo e começa a sarar através dos seus filhos. Olha que coisa linda. Eu acho interessante porque nas histórias dos avivamentos, uma das coisas em comum que existiam era os grandes movimentos de oração e arrependimento. E aí as coisas se tornam diferentes. Sabe por quê? O povo de Deus começa a tratar bem aqueles que tratam a gente mal. E aquele que te persegue, você começa a orar por ele. Quem fala mal de você, você dá presente. Meu Deus, que negócio é esse? Esse povo deve ser maluco. E o povo de Deus vai constrangendo os demais com o amor de Cristo. Um amor daquele que se entregou por nós, que tem que transbordar da nossa vida para outras pessoas. Por exemplo, a história de John Newton, um senhor de escravos inglês, que se converte e começa a trabalhar agora pela absolvição da escravatura. E um dos hinos mais lindos da igreja, que ele vai escrever, Maravilhosa Graça ou Amazing Grace, que tocou tanta gente depois disso. E ele falava, será que eu posso ser perdoado por aquilo que eu já fiz? Um senhor de escravos. Eu não sei se você já assistiu, fica indicação pastoral aqui, pode assistir depois no Netflix, o filme I Can Only Imagine, que vai contar a história da criação da música Eu Só Posso Imaginar, de um jovem chamado Bart. Pode assistir depois lá, não tem problema. Vou dar alguns spoilerzinhos aqui para você, só não tem problema, não vai estragar a história, é muito bonita. E é interessante porque nessa história, ele é um jovem, começa a participar dos cultos de uma igreja junto com a sua amiga, mas seu pai é alguém extremamente violento, que bate muito na sua mãe, que vai embora, não aguenta mais, foge e deixa o menino lá com o pai, que agora vira o alvo de toda a fúria que o pai tinha. E a história vai relatando aquilo. Aquele menino queria ser um músico, mas ele tenta agradar o pai de tudo que é jeito, mas ele não consegue. Até que ele fica mais velho e um dia vai embora de casa, porque ele não aguenta mais o pai dele. Passa anos tentando uma carreira artística. Quando ele chega perto daquilo que ia ser próximo de um sucesso, as pessoas que o viram, que estavam avaliando, falam que faltava pouco para ele chegar naquilo que era um grande diferencial, mas ele não consegue. Ele fica indignado com aquilo, volta para casa. Quando ele chega em casa, aquele pai carrancudo, cruel, que o maltratava, havia se convertido. Arrumou o cabelo, trocou de roupa, a linguagem do pai mudou. O menino chega em casa e não entende mais nada. O pai não sabia nem cozinhar, aprendeu a cozinhar. E no meio de um café da manhã ele fala, olha pai, Deus pode perdoar você, mas eu não perdoo. Eu lembro de cada surra que eu levei. Aquele menino fica indignado e tenta ir embora, mas vê no carro do pai que tinha um diagnóstico, o pai dele estava com um câncer terminal. Ele volta e entende que precisava perdoar o pai dele. Passam-se alguns meses junto com o pai, definhando cada vez mais por causa daquela enfermidade, infelizmente, mas ele fala e relata num diário que ele tinha que aqueles foram os melhores tempos que ele podia ter tido com o pai dele. Pena que ia ser tão pouco. O jovem deixa a parte musical de lado para cuidar do pai.
começa a ensinar para o pai aquilo que ele havia aprendido quando criança sobre as Sagradas Escrituras. Porque o pai tinha se convertido escutando o rádio em casa, mas não entendia algumas coisas da Bíblia. Quando seu pai não resiste mais à doença e falece, ele escreve no diário: o papai voltou para casa. E aí, ele volta para a banda que ele tinha, começa a folhear o diário dele, que era um livro que ele achou desde criança que ele tinha, que ele escrevia algumas coisas, e ele começa a encontrar diversas vezes a mesma frase: eu só posso imaginar, eu só posso imaginar, eu só posso imaginar. No tempo em que era difícil a relação com o pai, era o que ele mais imaginava, como podia ser ter um encontro com o pai dele. Mas como faltava perdão, ele tinha um grande problema com paternidade e ele não conseguia adorar o Senhor como devia, porque ele não conseguia ver Deus como pai. E só quando ele conseguiu perdoar o próprio pai, Deus começa a mostrar para aquele jovem que Deus queria falar com ele a vida inteira e queria trazer uma canção do alto para aquele jovem. Ele escreve a letra da música, e essa música, até hoje, é a música mais cristã, mais tocada na face da terra. Sabe por quê? Deus começou a curar uma pessoa, que curou uma casa, que começou a curar uma nação. Hoje eu vim aqui orar com pessoas que estão precisando de cura nas suas vidas. E eu não estou falando simplesmente de curas físicas, emocionais, questões do passado, posicionamento, alinhamento, porque a revolução das ovelhas de Cristo, ela começa no lugar de oração, mas ela tem a mesma identidade, a mesma cosmovisão, a mesma humilhação, que é a humilhação do próprio Cristo. Com uma mudança tão radical, de um povo que apanha e dá outra face, de um povo que é maltratado e abençoa, de um povo que é caluniado, injuriado, às vezes fica com raiva, mas as nossas mãos não se fecham, elas se abrem para abençoar. Da mesma maneira como o Senhor nos constrange com o seu amor, Deus vai sarar essa terra quando nós constrangemos as pessoas próximas a nós com o mesmo amor de Cristo. De alguém que não precisava, mas se entregou por mim e por você. E hoje eu quero convocar o povo de Deus. Se você entendeu essa mensagem hoje e quer se colocar junto comigo nesse grande desafio, onde o povo de Deus vai se unir com muitas outras igrejas, nós vamos clamar e Deus vai sarar esse lugar. Tem coisas que eu tenho visto que eu nunca imaginei que eu ia ver. Eu não estou falando de política aqui, mas Deus está usando alguns agentes para trazer à tona coisas escondidas desse país. Eu creio que Deus vai revelar coisas que não tem como esconder mais em nome de Jesus. Mas isso vai acontecer quando o povo de Deus se colocar de joelho e voltar a orar e clamar por essa cidade, por esse estado e por esse país em nome de Jesus. Nos tempos passados, homens e mulheres já usaram velas, rosas, em tantas outras revoluções que o cristianismo teve fazendo parte. Nós vamos usar os nossos joelhos e vamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor por um novo tempo. Mas Deus falou com você hoje e você quer fazer parte dessa revolução ativamente. Eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Deus está convocando o seu povo, a sua nação, para se colocar mais uma vez de joelho, para clamar ao Senhor por onde nós formos. Isso vai trazer a atenção de Deus para que Ele possa sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Meu irmão, se está ficando difícil, se o lobo está chegando, se as coisas estão complicando, ora,
pastor está chegando. Jesus está vindo, e quando a presença dele chegar sobre esse lugar, sobre essa cidade, nada mais vai ser oculto em nome de Jesus. Se hoje nessa mensagem aqui você sentiu que existe algo diferente nesse lugar, não é simplesmente a conversa de um pastor, e eu não quero falar com a sua emoção agora, eu quero falar com a sua razão. Eu creio num Deus que se fez carne e morreu por nós, mas um Deus que continua se revelando e falando nos nossos dias, e Ele quer se revelar a você e falar ao teu coração. Mas isso só acontece quando nós tomamos uma decisão de uma mudança radical, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida, e a partir desse momento passamos a entender as Escrituras Sagradas e ouvir a sua voz, e Ele começa a falar aos nossos corações. E se hoje você quer tomar essa decisão, eu quero pedir para você fazer essa oração junto comigo no seu lugar, onde você está, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero sim sair daqui hoje acompanhado, ouvindo a tua voz, a sua direção, fazer parte, Deus, desse grande exército que vai fazer uma grande revolução, que vai mudar essa nação, porque nunca houve na face da terra, nunca se viu um exército que lutava de joelhos, mas aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está contra nós, em nome de Jesus. E o grande leão da tribo de Judá vai se colocar à nossa frente e vai fazer coisas tremendas no nosso tempo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Se vê essa oração, estende a mão onde você está. Eu quero só identificar onde você está. Amém, amém aqui do lado, amém, amém ali atrás, amém. Quem mais? Se fez essa oração, você está amém ali no fundo, amém, amém ali em cima. Quem mais? Quem mais? Convidando Jesus, amém, amém, amém no fundo, ali atrás também. Mais alguém hoje? Convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da vida. Amém, amém. Alguém ali em cima? Amém ali embaixo, amém. Glória a Deus pela tua vida. Amém, amém ali no meio, amém ali em cima também. Amém. Meu irmão, eu queria poder orar com você. Você que levantou a mão, onde você está, eu queria pedir para você vir aqui à frente. Eu quero poder ter um grande privilégio, que é te dar um abraço. Talvez o que falta na tua vida, além do perdão, é um abraço. Você que levantou a mão, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, eu queria chamar você para vir aqui na frente comigo. Eu queria ter um grande privilégio, que é te dar um abraço, recebendo você numa nova família hoje aqui, em nome de Jesus. Pode vir, você que levantou a mão, se está com algum amigo, alguém junto com você, pode chegar aqui também já, em nome de Jesus. Amém. Só uma hora com você. Pode vir para cá, tem mais gente. Deus, eu quero te agradecer por tanto que a gente pode viver, Deus, na tua palavra e na tua igreja, Deus. Quero pedir, Pai, nos ajuda a entendermos o nosso papel como ovelhas do Senhor, Pai, a clamarmos cada vez mais pela tua presença. E Deus, tem pessoas que vieram aqui hoje clamando pela cura de lugares, de famílias, como nas orações que fiz aqui agora com uma jovem, que Deus está restaurando o casamento em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir, Deus, restaura agora a família, Senhor. Restaura relacionamentos, casamentos, laços de irmãos, primos e familiares que se afastaram, Deus. Irmãos em Cristo que brigaram e tiveram desavenças, Deus, que possa haver perdão, reconciliação. Deus, não permita com que a falta de perdão venha nos afastar, mas Deus, que o perdão venha nos aproximar cada vez mais, tanto do Senhor como dos nossos irmãos em Cristo. Que na hora que o povo de Deus começar a se arrepender e se desviar dos seus maus caminhos, começar a se unir novamente e não ter mais as diferenças entre uns e os outros, o Senhor se agrada e vai olhar dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra, Deus. Sara a nossa vida, sara, Deus, a nossa casa, que o ambiente possa mudar e a tua presença possa entrar, em nome de Jesus.
Senhor, nós te agradecemos porque podemos experimentar o Senhor nesse culto tão especial e maravilhoso. Continua falando aos nossos corações em meio aos próximos cultos, em meio à tua casa, na tua igreja. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito sejam conosco, com a tua igreja que está espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só salve de palmas para Jesus no seu lugar aí.